Agora eu cheguei na parte que eu queria, que é... Vou pular aqui a explícita e a implícita, que tem todas as características para vocês olharem, destacarem, né? E agora eu vou entrar nos tipos de intertextualidade. Há várias maneiras de usar a intertextualidade. Os mais usados são, vamos lá, paródia, paráfrase, epígrafe, tradução, alusão, citação e crossover. São os mais usados, tá? A gente pode usar epígrafe numa redação, né? Que é aquela que abre o parágrafo. A gente pode usar alusões, né? Na nossa redação. A gente pode usar citações. E aí, claro que não vai dar tempo, né? Da gente ver toda a matéria. Mas eu fiz questão de preparar um material para vocês, que vocês possam ter aí em mãos. Eu sei que eu não volto mais para dar aula no projeto porque tem outros professores, mas se eu voltasse, eu iria trazer questões só de intertextualidade para vocês. Vamos lá na paródia. Intertextualidade como paródia. A paródia é um tipo de intertextualidade usada com o objetivo de retorcer o texto original. Através de ironia e crítica, tem que destacar isso. Então vocês conseguem entender, por exemplo, a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, todo desfigurado, feito de uma outra forma. Eles gostam muito de colocar isso, pinturas da literatura, como uma forma de ironia, como uma forma... Aquele O Grito, né, de Eduardo Mantes, que tem da literatura, eles gostam de fazer uma sátira, uma ironia. Então, tudo que eles pegam dentro de uma coisa que já exista, para ironizar, para satirizar, para criticar, a gente está usando a paródia. Contudo, o texto-fonte não sofre alteração na sua estrutura. A paródia irá modificar apenas o conteúdo. Então tem lá a foto, e aí às vezes eles mexem, colocam uma foto original e uma foto depois para mostrar que é uma paródia, né? Que é uma ironia, que é uma brincadeira. Isto é, a estrutura do texto base é mantida, mas o conteúdo recebe uma nova roupagem. Normalmente as paródias são usadas em programas humorísticos, músicas e cinema. E aí, ó, eu tenho aqui, até coloquei, o pessoal riu a beça quando eu dei isso de uma outra vez, que é o trecho da paródia da música Namorar Pra Quê? Do MC Kekel, feita por um youtuber aí, o Whindersson Nunes. Ele fez uma brincadeira em cima dessa música. Então as paródias, elas acontecem para ironizar, para brincar, ou até mesmo para fazer uma crítica, né? Eles gostam muito de usar as paródias para fazer críticas, né? E aí o texto original da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha a paródia, a brincadeira na chargezinha. Minha terra tem Corinthians, onde canta o Sabiá. E minha terra tem Palmeiras. Cada um tem um time que quiser. Então foi uma paródia, foi um pedacinho do texto, né, de Gonçalves Dias. E aí fez uma brincadeira, uma ironização, e aí falaram do time, mas você automaticamente se reflete ao texto. Então isso é a intertextualidade por paródia. A gente tem mais, tá? Texto original, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, e aquele Minha Terra Tem Palmares Onde Gorjeia o Mar é uma paródia, porque é uma crítica, né? O nome Palmares, escrito com letra minúscula, substitui a palavra Palmeiras. No contexto histórico, social e racial nesse texto, Palmares é o quilombo liderado por Zumbi e foi dizimado em 1695. Há uma inversão de sentido do texto primitivo que foi substituído pela crítica à escravidão existente no Brasil. Então, a paródia é um intertexto para fazer uma crítica, para fazer uma ironização, ou para você fazer uma análise crítica de alguma coisa. Então, a paródia, ela também acontece muito com as músicas, né? Falei até do Whindersson Nunes, né? Que pega a melodia e muda a letra. Mas aí tem pedaços da música e isso é uma paródia. Mas sempre pensando na crítica, na ironização, tá? Aí eu trouxe aqui o quadro, ó, o meme paródia. Não grite, melhore seus argumentos. Olha que legal. Essa do Eduardo Mantes, né? Que é o grito. E aí ele faz uma brincadeira com a Mona Lisa, falando não grite.
né, use argumentos. E aí uma brincadeira, isso é uma paródia, ele pegou dos textos originais e fez aí uma crítica à pessoa que fala gritando, né, como eu. E aí é uma crítica, então é um intertexto de paródia. Os originais de referência para o meme são os quadros O Grito, de Edvard Munch, né, e a Mona Lisa, ou a Gioconda, de Leonardo da Vinci. Além do parodística cômica, o conjunto imagem e texto insere o meme na vertente da paródia crítica. Então vocês já entenderam que a paródia é um elemento de intertextualidade que usa a ironia e que usa a crítica, tá? A paródia, de forma tendenciosa, também pauta-se pela recriação de um texto. Entretanto, utiliza-se de um caráter contestador, voltado para a crítica, muitas vezes sobre um tom jocoso, como podemos constatar em Meus 8 Anos, olha aí, de Casimiro de Abreu. O texto original Meus 8 Anos é de Casimiro de Abreu, de um autor romântico, da segunda geração romântica, né, que é depressivo, que pensa na infância, que pensa numa coisa que não volta mais. Então, Casimiro de Abreu é um autor do romantismo, da segunda geração romântica, e ele disse assim, ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Esse é o texto de Casimiro de Abreu, do romantismo da segunda geração romântica. E aí vem Oswald de Andrade e faz uma paródia. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância, que os anos não trazem mais, daquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. E aí ele faz uma crítica, sempre fazendo uma ironia, sempre fazendo uma crítica. Então percebam aí, Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, é um autor romântico da segunda geração e ele está nas questões de intertextualidade dos concursos, tá? Aqui percebemos que a intenção de Oswald de Andrade foi a de criticar o romantismo e o sentimento nacionalista revelado pelas palavras de Casimiro de Abreu. Mesmo porque o ideário modernista perfez-se por um repúdio aos moldes anteriores adotados por outros artistas, principalmente aqueles que compuseram o romantismo e o parnasianismo. Vai que eles fazem ao contrário, eles mostram para que vocês façam a opção de que é um confronto, né? Que é uma crítica ao romantismo e ao sentimento nacionalista revelado daquela época. Para quem não sabe, é da segunda geração romântica, tá? E aí tem aquela brincadeira do namorar pra quê, dieta pra quê, que foi a brincadeira lá da letra da música, né? Dá pra entrar na paráfrase? Dá pra entrar rapidinho? Então vamos lá. Paráfrase. A paráfrase ocorre quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo. Ou seja, a ideia do texto original são mantidas, mas é contada de outra forma. Então elas são mantidas. Isso é uma paráfrase, né? Lembra que eu falei que alguns autores ficam parafraseando, quer dizer, eles ficam trazendo coisas de outros textos bem iguais, né? Na paráfrase, o objetivo é reafirmar as ideias do texto-fonte, mas escrevendo com um estilo diferente. A estrutura e o conteúdo são mantidos, mas é recontada de forma diferente. Carlos Drummond de Andrade, parafraseando Gonçalves Dias. E aí, a paráfrase original do grego parafrases, repetição de uma sentença, constitui na recriação textual, tendo como suporte um texto-fonte. Ao parafrasearmos um texto, estamos atribuindo-lhe uma nova roupagem discursiva, embora mantendo a mesma ideia contida no texto original. Tá? E aí eu tenho aqui, olha, a Canção do Exílio. Vamos ver como é que ele veio parafraseado. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiás, aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É o texto original de Gonçalves Dias. E aí Carlos Drummond de Andrade fez: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então ele traz uma referência verdadeira do texto original, mas com uma forma de escrever diferenciada,
tá? Podemos notar que Carlos Drummond de Andrade pertence à era modernista, baseando-se na criação de Gonçalves Dias. Nos apresenta outra versão, porém com o mesmo discurso poético. Então, parafrasear é você colocar o mesmo discurso poético, mas numa forma de escrever diferenciada, tá? Você traz elementos do texto-fonte, mas você escreve com o seu repertório, tá? A epígrafe, gente, a epígrafe é um tipo de intertextualidade usada quando um determinado texto quer introduzir o tema que será discutido. Nós podemos colocar uma epígrafe na redação, só que ela passa a ser citação diferente. A epígrafe é quando ela encabeça um texto, tá? E aí, ó, ou seja, a epígrafe serve para dar apoio a um tema e normalmente são utilizados em artigos científicos, monografias e etc. Um texto inicial tem como objetivo a abertura de uma narrativa. Trata-se de um registro escrito introdutório, que possui a capacidade de sintetizar a filosofia do escritor. Então, a epígrafe, você começa o texto sintetizando o que o autor estava falando, mas tem que encabeçar o seu texto. Se ele vier em qualquer outro canto, ele já não é mais uma epígrafe, tá? A epígrafe, ela vai encabeçar o seu texto, ela vai iniciar o seu texto. Então, a epígrafe pode entrar nos parágrafos de redação, mas lá na introdução, tá? Na epígrafe ocorre o uso de frases, trechos, provérbios e ditados, que são retirados como um veículo com um texto. Epígrafe. O texto epígrafe vem do grego epigrafe e significa escrita na posição superior. Ela é muito utilizada em artigos, resenhas, monografias e surge acima do texto, indicado por uma frase semelhança ao conteúdo que será desenvolvido no texto. Abaixo está uma epígrafe utilizada num artigo sobre educação. E aí não dá pra gente pensar em educação sem pensar em Paulo Freire, né, gente? E aí ele trouxe assim, ó, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E aí a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Quantas pessoas já usaram essa fala de Paulo Freire nas redações? E aí a gente traz a fala, depois a gente tem que contextualizar, né? A gente tem que justificar, mas ela entra como epígrafe quando ela vem lá no iniciozinho. E aí já começa, já abre o texto falando isso. Então quem não tem essa fala aí de Paulo Freire, já anota. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Isso já dizia Paulo Freire, que é a construção do conhecimento. Ele acredita que a construção do conhecimento vem da educação. A educação é a construção do conhecimento, né? A gente amadurece, a gente cresce enquanto cidadão, enquanto ser humano, através da educação, assim pensava Paulo Freire, tá? Tem a tradução, né? Que é a intertextualidade. Que é, por que ela é uma intertextualidade? Porque quando você pega um texto em inglês, por exemplo, você vai fazer uma intertextualidade, porque cada um traduz de uma forma, tem uma interpretação do que tá vendo como inglês. É muito engraçado às vezes você ver um filme que tá dublado e tá com a legenda. Eles são bem diferentes, as palavras são diferentes. Então há uma intertextualidade nisso, nessa tradução. As traduções, você coloca um pouco da interpretação do que você aprendeu de outra língua, e isso é um tipo de intertextualidade, tá? Aí aqui tem um exemplo e eu vou falar da citação pra gente fechar, tá? A citação é quando há transcrição literal de um texto, ou seja, é pegar aquele texto e copiar para o outro. Contudo, é importante conter a indicação do autor original e estar sempre entre aspas. Eu falo sempre isso nas minhas aulas de redação. A citação você pode fazer por duas partes também. Você pode fazer ela explícita, como pode fazer ela implícita. Se você fizer ela explicitamente, você tem que pegar exatamente a fala do cara. Tem que botar entre aspas e não pode comer uma palavra. Isso é bem perigoso. E você sempre tem que dizer de quem é o texto, né? Agora, você também pode pegar a ideia do cara, a ideia do filósofo, o que ele pensa sobre aquilo e colocar indiretamente, dando a menção ao autor, óbvio, porque a citação sempre tem que ter o autor.
E não precisa das aspas, você pode falar segundo Paulo Freire, e aí você coloca com as suas palavras o que ele pensa. Isso é uma citação indireta. Ou você memoriza, né, porque nas minhas aulas de redação, os alunos têm um caderninho, e aí vão colocando todas aquelas citações. Você pode colocar tanto de forma exata, como você pode colocar o que ele pensa sobre isso, mas sempre colocando a fonte, sempre colocando o autor, tá? Mas se por isso acontece que se não seguir essa regra, é considerado plágio, que é passível de processo de justiça. O plágio é pegar algo que pertence a outro e usar como se fosse seu. A citação é bem comum em textos acadêmicos, como dissertações e monografias. Além disso, o plágio é uma falta grave no mundo acadêmico, tá? E aí eu trouxe uma citação de Che Guevara para a gente fechar a nossa aula de hoje. A argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos a nossa esperança e preparamos-la para tomar das nossas mãos a bandeira. Che Guevara já disse isso. Fez uma citação, você coloca uma citação dessa de Che Guevara entre aspas, depois você vem justificando, trazendo para o tema. Então isso é que é o barato aí das citações, tá, gente? E tem a alusão e tem um crossover, que é pequenininho, né, a alusão, quando um texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratados em outros textos. Então você faz uma alusão, é como se você fosse fazer uma comparação, né? E aí, gente, fechamos a aula de hoje. Infelizmente teria que ter as 5 horas, né, pra trazer. Olha, o Bruno não me aguenta, falando aqui, gritando no ouvido dele. As questões sobre intertextualidade que são maravilhosas. Então eu peço que vocês possam estudar a intertextualidade e que vocês possam ver questões do Enem, ver questões de outros vestibulares que abordem a intertextualidade, que é outro tema que está em todas as provas do Enem e em outros vestibulares também. Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho, espero que tenha contribuído para o vestibular de vocês, tá? Foi um prazer estar aqui nesse processo, nesse projeto social que o Colégio Samaritano está proporcionando para vocês brilhantemente, né? Obrigada a vocês, obrigada, gente. Terceiro ano não vale me chamar de maravilhosa. Terceiro ano não vale. Semana que vem estaremos de volta lá nas nossas aulas. Um beijinho pra vocês, tá, gente? Fiquem com Deus, bom final de semana e espero que tenha contribuído aí pra vocês, tá? Beijinho, tchau, fiquem com Deus.